Governador, eu queria resumir aqui um número significativo de perguntas que falam sobre a época do golpe militar e, basicamente, a partir do que o senhor disse, e que me parece que levantam duas dúvidas. A primeira, há várias perguntas nesse sentido, eu estou juntando todas, porque senão vai ser impossível fazer nem 1% das perguntas que tem na mesa. A primeira dúvida é a seguinte, quer dizer, se o senhor afirma que a sua ida para o Rio de Janeiro poderia, talvez, mudar a feição do golpe, não foi uma atitude, a palavra chega a se usar, covarde ou de indecisão não ir? E a segunda dúvida é a seguinte, que, pelo que as pessoas depreenderam da sua exposição, fica a impressão para eles de que, na verdade, o golpe se deu a partir de uma espécie de passeio do general Mourão do Rio, de Minas para o Rio de Janeiro. E as pessoas perguntam o seguinte, como é que então o golpe venceu se era só isso? Perfeito. Eu gostaria de dizer o seguinte, que, a rigor, eu não estava até bem ao par do que ocorria no Rio de Janeiro. As comunicações naquele tempo com o Rio Grande do Sul eram muito precárias. Nós tínhamos um telefone nos Correios e Telégrafos, porque através das comunicações das companhias, tudo era muito complicado, muito difícil de se falar. Então, o meu conhecimento da situação no Rio era precário, o quadro lá no Rio Grande do Sul era muito inseguro e quando ouvi aquele pronunciamento do presidente, de certa forma, aceitei aquelas ponderações que aqueles militares, aquelas pessoas me fizeram, de lá permanecer. Achei que seria mais útil lá. Foi, posteriormente, o meu conhecimento da realidade no Rio. E aí é que fiquei sabendo, enfim, podendo avaliar melhor a situação, que poderia ter tido uma influência decisiva ali. Agora, a segunda parte da pergunta, professor? A questão que o golpe se resumia à participação do Mourão. Sim, em verdade se preparava tudo isto, mas o desencadeamento precipitou-se com o movimento que surgiu em Minas. Houve um certo oportunismo da parte do general Mourão, na minha, segundo historicamente se relata. Mas a verdade é que, de parte do governo, também não houve a necessária energia. As avaliações eram todas muito confusas. Eu estou convencido que, com todo o processo conspirativo que se desenvolvia, se houvesse uma ação mais enérgica por parte do presidente João Goulart, aquele movimento conspirativo não tinha condições de se impor. Essa era a convicção dele também. Ele achava que era titular de uma tal sustentação militar, que passou a tratar esses acontecimentos sem muita energia, achando que podia parlamentar, resolver, até um pouco diplomaticamente. E eu acho que um governo não pode brincar com isto, principalmente quando não tem condições de avaliar o ambiente já em que está. Eu acho que se tivesse agido mais energicamente para defender a legalidade, tinha defendido. Eu acho que em 61 nós reagimos um pouco às cegas, mas vivendo aquela chamada coragem inconsciente, né? Se fizéssemos uma avaliação, tivéssemos meio de avaliar rigorosamente a situação,
quem sabe lá o que aconteceria. Mas como não tínhamos as informações, nós agimos um pouco às cegas e demonstrou que foi possível conter um golpe militar onde estavam enquadradas todas as estruturas. Não havia má reação. E nós pudemos nos opor a um golpe militar. Eu acho que foi a única experiência latino-americana, o único episódio ocorrido que resultou nessas experiências de um governo, de um Estado, um governo civil, ter se oposto, jogando com a opinião pública, a um golpe militar. Principalmente contando como um dado de surpresa. Eu creio que aí há um conteúdo de experiência muito importante. Agora há pouco, lá na Argentina, quando houve esse problema lá, eu troquei umas ideias com o presidente Alfonsin e notei que eles estavam muito ao par desse episódio nosso do Rio Grande do Sul. E ele não me disse, mas ficou claro ali, no conhecimento daqueles fatos, de que ele, diante daquela ameaça, chamou logo a população, botou a boca no mundo. E foi um pouco o que ocorreu conosco. Nós não tínhamos força para nos confrontar com o exército. Se eles pudessem cumprir aquela ordem que foi, a ordem ficou comprovada, nós temos documentação. Isso, aliás, está num livro do Machado Lopes. Pelo menos aquele livro se presta para isso, porque mais os conceitos são péssimos. Mas o livro se presta por causa dos documentos. Ali está a ordem. Foi transmitida pelo general Orlando Geisel e foi recebida lá no Terceiro Exército. Está num boletim do Terceiro Exército. A ordem mandando atacar o palácio e bombardear o palácio com os jatos da FAB lá, da base aérea. Bom, houve na base aérea um episódio gravíssimo, também não é conhecido esse episódio, porque, claro, o regime procurou obscurecer isso, mas quando essa ordem chegou lá, estava a nossa rádio tocando marchinha e lendo textos esclarecendo a situação. E isso entrou base adentro. Dali um pouco chegou essa ordem lá, que logo se difundiu. E quando mandaram colocar os aviões, armar os aviões, a própria guarnição bloqueou os aviões, tirando peças e furando os pneus. E criou-se um conflito dentro da base. Ficaram muitas horas com armas apontadas, os grupos, até que chegaram a um acordo, sem poder sair de lá. Então permitiram que a generalidade dos oficiais saíssem, voassem para Florianópolis, e a base ficou inorgânica. Até que, à noite, chegou um contingente lá, no palácio, sujo, extenuado, com metralhadores na mão, para relatar o que houve. Então, eu imediatamente me comuniquei com o Machado Lopes, e ele mandou tomar conta da base. Designou um oficial que estava no palácio conosco, desde o começo, nessa época, tenente-coronel da FAB. Então, muitos episódios assim. Mas, essencialmente, a opinião pública precisa saber. Essencialmente, diante de um golpe contra os direitos da população, a grande arma de um governante é dar conhecimento à população, é a opinião pública. Porque quando a opinião pública reage diante de uma ameaça dessas,
e vai para a rua e se formam multidões, francamente, torna-se muito difícil o golpe de Estado, porque isso inunda o país. Muito difícil. A surpresa é a grande arma desses episódios. Anoitece e amanhece a nação ocupada. Aí sim, tudo é muito difícil. E eu acho que na Argentina o presidente Alfonsín defendeu-se assim. Diante daquele surto golpista, chamou a população e reuniu logo, não sei, 200, 300 mil pessoas na Praça de Maio. Bom, aquilo abalou todo o desenvolvimento, o desencadeamento do golpe. Essa experiência vivemos lá, e eu acho que foi muito rica. Lamentavelmente ficaram sequelas. Eu fiquei muito marcado, naturalmente que a parte derrotada nunca se conformou, me tomou como inimigo. Eu sempre tive grandes amizades no seio militar. Nessa época, sempre foi muito fácil, sempre foi muito normal um relacionamento respeitoso entre nós. Houve casos em que eu desembarquei no aeroporto e tinha 12 generais me esperando, quando o governador do Rio Grande do Sul. Eu os respeitava, os considerava, colaborava com as instituições e eles a mim. Pois bem, depois veio esse período todo. E agora, professor, me perguntam muito, mas o senhor, na eventualidade de ser candidato, o PDT ter um candidato, como é? Não tem um veto militar? Eu costumo responder o seguinte: em primeiro lugar, não está se configurando essa hipótese de que o PDT venha a vencer as eleições. Nós vamos admitir que vença. Vamos admitir que, para raciocinar, que o candidato seja o Leonel Brizola. Bom, as instituições militares quiserem proceder corretamente, tem um exemplo no governo do Rio de Janeiro. Lá tem um exemplo de como proceder. Eu tenho para com elas um discurso, não atitudes de articulação, que eu entendo foi um dos grandes erros dessa época anterior a 64, foram as articulações militares, tanto de nossa parte quanto especialmente por quem iniciou isso, que foi a UDN. A UDN iniciou isto em 45 com o Brigadeiro, sempre se articulando, dividindo os militares entre os bons e os maus. E nós devemos cultivar a unidade deles, ter um discurso para eles. Então, quanto a mim, pessoalmente, eu costumo dizer isso: olha, a minha história, a história do Leonel Brizola e dos militares, é uma história de amor e de ódio. Como nós saímos agora de um período de ódio, eu espero que estejamos ingressando num período de amor. Ainda mais que esses dois sentimentos separam por uma película muito fina. É isso aí.